Olá, hoje eu queria falar sobre a libido, ou a falta dela, que é uma das principais queixas que a gente tem na ginecologia, principalmente em mulheres entre a terceira, quarta, quinta década de vida. É uma queixa realmente frequente, infelizmente. Muitas mulheres chegam sempre preocupadas se tem alguma alteração hormonal, se existe algum tratamento que elas poderiam fazer em relação à parte hormonal para conseguir melhorar isso. Realmente existem algumas alterações em relação à parte hormonal que influenciam nisso, né, que podem influenciar em relação à libido, mas elas infelizmente não são a maioria das alterações, tá? A maioria das alterações do ponto de vista de libido tem a ver com o cérebro, tá? Então imagina que o cérebro é um supercomputador e ele vai fazer com que ele vai ter um monte de coisa que ele vai fazer inconscientemente. Ele vai estar fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo, né? E obviamente que você não tem consciência sobre isso, porque senão você ia ficar louca tendo esta percepção da quantidade de coisas que ele está fazendo ao mesmo tempo. O cérebro sempre vai tentar fazer para você o que é melhor para você, tá? Então ele vai tomar medidas para a sua saúde, ele vai tomar medidas que sejam benéficas para você como um todo, tá? Então assim, vamos dar um exemplo básico nesse sentido. A mulher, quando está querendo engravidar, ela conscientemente está querendo engravidar, o cérebro, sabendo que quanto mais relações ela tiver, maior é a chance dela engravidar, o que ele faz? Ele estimula a vontade de ter relação. Então, ele aumenta a libido, naturalmente, ela tendo mais relações, ela fica com uma chance maior de engravidar. Tá? O contrário é verdadeiro também. Quando a mulher tem medo de engravidar, quando ela não quer engravidar de jeito nenhum, o cérebro vai estimular com que diminua essa vontade de engravidar, e essa vontade de ter relação. Por quê? Porque quanto menos vezes ela tiver relação, menor vai ser a chance dela engravidar. Então, isso é bem simples, é uma resposta simples que ele faz, né? Sempre tenho pacientes que me perguntam por que é tão diferente entre o homem e a mulher em relação a esse aspecto da libido, né? Muito tem-se a ver com o tipo de prazer e de orgasmo que tem dos dois. O homem, ele tem o prazer através de um estímulo meramente mecânico, né? E esse estímulo causa um orgasmo que é um orgasmo relaxante. Então, assim, mesmo que ele tenha trabalhado, que ele esteja cansado, exausto, o cérebro dele vai estimular com que ele tenha vontade de ter relação. Por quê? Porque ele tendo prazer, ele tendo orgasmo, ele vai relaxar, vai capotar e ainda vai dormir relaxado. Então, sempre o cérebro do homem vai estar pensando em relaxar nesse sentido. A mulher já tem um tipo de estímulo que é um estímulo mais estimulante, né? Um tipo de orgasmo que é mais estimulante do que relaxante. Então, por isso que quando ela está muito cansada, o cérebro não vai estimular com que ela tenha vontade de ter relação. Ele vai estimular com que ela tenha vontade de dormir, porque ele sabe que ela precisa descansar. Então, se ela tem relação e por um acaso ela tiver orgasmo, ela vai ficar estimulada e aí às vezes ela não consegue dormir direito, não consegue descansar direito e assim por diante. Uma das razões que é bem diferente do homem e da mulher, a mulher, quando ela dorme bem, quando ela está bem descansada, né, normalmente o cérebro vai estimular com que ela tenha a vontade de ter relação, que ele aumente a libido de manhã quando ela acorda. Então ela está bem descansada, o cérebro vai estimular com que ela tenha essa vontade, porque aí, tendo esse aspecto, o que ela vai fazer? Ela vai ter um orgasmo estimulante que vai ajudar a deixá-la mais estimulada o dia inteiro, tá? Então isso é uma coisa sempre que precisa estar conversando entre o casal para poder alinhar essa expectativa, né? Porque, lógico, né, um vai ter um estímulo num horário e o outro um estímulo no outro horário. Então isso sempre é um pouquinho complicado para o casal em si, né? Vamos dar um outro exemplo que é bem típico nessas faixas etárias que a gente colocou aqui, que acaba tendo uma diminuição nesse aspecto. A gente infelizmente vive numa sociedade machista, numa sociedade misógina, e isso não está só na cabeça do homem, ele também está na cabeça da mulher, tá? Intrinsecamente. Então, a mulher se cobra muito das responsabilidades com os filhos, das responsabilidades com a casa. Então, assim, a grande maioria nessa faixa etária trabalha, então ela tem o seu trabalho, ela vai para o trabalho, ela ainda fica pensando como que estão os filhos, ela fica pensando como que está a casa, se está dando tudo certo, ela se cobra dessa responsabilidade, então ela trabalha o dia inteiro, está cansada, chega em casa,
tem que resolver todas as coisas da casa, ela se cobra que resolva isso, depois ela vai pensar em comida, depois ela vai pensar em arrumar as coisas, aí tem os filhos, tem o marido que está carente, toda aquela coisa que ela quer agradar a todo mundo. Dificilmente ela vai estar agradando ela em algum momento desse dia. Então, só de falar isso já é cansativo. Então, isso é exaustivo de falar. Então, imagina no dia a dia isso fica difícil realmente. É muito difícil do cérebro da mulher estimular com que ela tenha vontade de ter relação na hora que ela chegar cansada, exausta, tanto fisicamente quanto mentalmente no fim do dia. Tá? Então, tá dentro do esperado para as mulheres modernas que ela não tenha esse estímulo no dia a dia. Ela vai ter o estímulo quando ela estiver bem descansada, se ela não tiver nenhum compromisso no fim de semana, se ela não tiver essa responsabilidade com os filhos ou com a casa, alguma coisa assim, aí sim que ela vai ter esse estímulo, né? Então, assim, você entende que para essa parte hormonal é fácil de trabalhar, porque se a gente descobrir que tem uma alteração hormonal, a gente consegue tratar isso com hormônio, ou tratar a patologia que está causando a alteração do hormônio. Mas para essa parte que vem daqui, para tratar isso é bem mais complicado, depende de mudanças de hábitos, depende de mudanças de condutas no dia a dia, tanto da mulher quanto do homem, do casal em si, da cobrança da sociedade, então tem muita coisa envolvida nisso. Tá? Agora, de qualquer maneira, não é para se desesperar, tem várias coisas que possam ser feitas dessa parte emocional, tem várias coisas que a gente pode conversar para alinhar a expectativa e ajudar nisso, mas é só para entender que não é só hormonal, é só para entender que tem muito coisa que individualmente a mulher pode fazer para melhorar toda essa situação. Tá? Queria só dar uma pincelada realmente em cima disso. Espero ter ajudado com as colocações aqui. Se tiverem qualquer dúvida, alguma coisa, põe aqui nos comentários, né? E a gente se vê aí nos próximos vídeos, tá? Agradeço a atenção. Fiquem com Deus.